Gente, eu estou assim chegando de São Paulo e eu preciso compartilhar com vocês, né? Eu havia pedido para a pastora Roberta ficar no meu lugar porque eu fiquei com medo de não conseguir chegar. Eu falei, vai que eu vou atrás, qualquer coisa assim, mas graças a Deus eu cheguei a tempo. E eu estive em São Paulo por causa do meu sobrinho. Algumas mulheres aqui sabem, porque eu andei colocando todos esses dias que ele estava muito mal. Porque não esse sábado, o outro sábado, né? Já fez 10 dias que ele estava. Na sexta-feira à noite, ele se sentiu mal e falou para minha irmã: mãe, eu estou com mal-estar aqui do estômago. E ela deu um sorrisal para ele. Mas um rapaz de 25 anos, né, forte, saudável, não fuma, não bebe, pratica esporte. Quer dizer, a gente está sempre achando que está, né, com a bola toda. No sábado, ele acordou e falou assim, mãe, eu ainda estou me sentindo muito mal. E eles tinham um aniversário para ir na hora do almoço e ela me contando os detalhes, porque eu nem sabia de todos esses detalhes. Ele foi junto com ela, era aniversário de uma criança, e ele chegou lá e falou, mãe, olha, eu não estou aguentando, tá me embrulhando o estômago só de olhar, mas eu também está me doendo o peito aqui. Quando ela falou assim, está me doendo o peito aqui, na hora ela falou assim, não, vamos para o hospital. Chegou no hospital, ele tinha tido um infarto. Um infarto muito forte, porque assim que ele chegou lá, ele teve uma parada cardíaca, a hora que eles entraram no hospital. Que se tivesse sido em casa, ela não teria o desfibrilador naquele momento, porque foi recuperada, ele passou, alguns minutos ele ficou desacordado, eu não sei quanto tempo, nem lembrei de perguntar, mas eu só sei que, naquele mesmo momento, ele foi para o CTI, precisou ser entubado, porque ele começou a passar muito mal, não voltava. E aí ela, já pelo WhatsApp, graças a Deus, né, que a gente já manda, ora pelo Yuri, e a gente começou a passar mensagens para todo mundo, ora pelo Yuri. Quando chegou na segunda-feira, ele teve um AVC. E aí ela precisou trocar de hospital. Mas Deus planejou assim tudo de uma tal maneira tão extraordinária que nós estamos extasiadas dos detalhes que Deus foi acontecendo. E quando chegou, durante a semana toda, a minha filha é médica, foi para São Paulo conversar com algumas pessoas que ela conhecia para poder fazer a transferência, porque ele sempre pagou o plano de saúde, mas ele estava há 2 anos na Nova Zelândia. E nesses 2 anos, a minha irmã não pagou o plano de saúde dela, ela achou que está lá ele tem, mas daí ele voltou e estavam para refazer, mas sabe, acha que deixa para depois, faz uma coisa. Bom, só sei que Deus, junto com as pessoas que a gente foi conversando, foi indicando, e ele foi para o Hospital Mário Covas, lá em Santo André, em São Caetano, divisa com São Caetano do Sul. Chegando lá, ele foi entubado para lá, ele foi já passando assim, a gente já imaginando mil e uma coisa. Mas a minha irmã dizia o seguinte, que vinha uma paz no coração dela, de uma tal maneira que ela sentia assim, tem um propósito. Na quarta-feira, ela mandou o recado para o outro filho dela que estava no Japão. Filho, vem, né, Arthur, vem, porque o Yuri não está bem. E, pelos médicos, ele não voltaria, porque a hemorragia que ele teve no cérebro foi muito grande. Se voltasse, ia ter muitas sequelas. Mas, olha, todos os amigos dele, porque só tinha 3 horários de visita de meia hora. E cada meia hora vinha avó, primos, por parte de mãe, por parte de pai. E a minha irmã disse que cada hora vinha uma pessoa diferente vê-lo. E quando o via, saía de lá, meu Deus, não é possível, 25 anos, todo mundo falando a mesma coisa. Na terça-feira da semana passada, o pastor Josué, aqui nessa sala, nós estávamos em reunião, ele colocou uma cadeira, falou, vamos fazer uma cadeira da bênção, e eu sentei
no lugar do Yuri, e eu falei, Senhor, eu visito o Yuri nesse momento. E o pastor Josué começou a orar. E o pastor Josué fez uma oração e eu briguei com Deus. Falei, Deus, que oração é essa que o pastor Josué está fazendo? Porque ele falou assim, que a semana que vem, eu falava assim, mas a semana que vem? Eu falei, não, o pastor orando e eu reclamando da oração do pastor. Eu falei, como assim a semana que vem, pastor Josué? Não falei, eu pensava. A semana que vem nós vamos ter boas notícias. Eu falei, mas a semana que vem, pastor? Eu falei isso para ele, já está gravado. Por isso que eu já estou podendo falar aqui assim. Eu achei assim, mas que oração mais estranha, por que pedindo uma semana? Eu falei, pode ser agora. Agora, Senhor, visita ele agora. Não, mas Deus tinha um propósito. Chegando nesse hospital, tinha uma enfermeira cristã, que assim que viu o Yuri, falou, Senhor, um menino tão jovem, e começou a orar por ele. Assim que a minha irmã chegou e viu ela orando, ela fez paz do Senhor, a minha irmã fez para ela paz do Senhor, e elas começaram a chorar, falaram, mas Deus tem um propósito aqui nisso. Deus acabou de me dizer. Quer dizer, confirmou o que a minha irmã tinha sentido e ficou. E a minha irmã é também de uma igreja, eu não me lembro o nome agora da denominação, mas não importa, né? Uma igreja cristã. E o nome do Yuri foi para todos os lugares. Até no Japão estavam essa igreja, na Nova Zelândia, todo mundo orando. Eu falei, e aqui também, né? A nossa igreja aqui e outras igrejas conhecidas. Bom, quando chegou no domingo à noite, a minha irmã dando só notícias, quer dizer, os médicos passando as notícias terríveis. Eu falei assim para minha filha, eu falei, então eu vou com você, né? Então nós vamos. Ela falou, mãe, eu consegui passagem para terça-feira. Eu falei, terça-feira? Tá bom. Eu estava achando que a gente ia na segunda. Na segunda, né? Aí, na terça-feira, a passagem aérea. Mas, quando chegou segunda-feira de manhã, eu estou entrando aqui, a minha filha manda um áudio. Mãe, o Arthur acordou. Tiraram o tubo. E ele disse o seguinte, mãe, a Vanessa é minha filha, a Vanessa veio aqui e tirou o tubo e fez uma cirurgia em mim, eu já sou bom. Ele falava que era minha filha que estava lá na sala. Eu estava numa sala futurística e que tinha algumas luzes azuis e o lugar era muito branco. E a Vanessa estava aqui. E a minha filha, às 3h da manhã, na segunda-feira, levantou um clamor por ele, porque ela começou a sentir um mal-estar e eu não conseguia dormir. E levantou um clamor pelo Yuri. E, quando chegou umas 9h da manhã, ele estava... Mas daí todos, inclusive o irmão dele do Japão, já tinha chegado e visto ele entubado. Depois que o irmão o viu entubado, saiu do tubo, saiu do coma. E ele falava assim para... E aí, quando eu cheguei na terça-feira, nós já estávamos com outro espírito, né? A viagem foi... Nós já saímos daqui exaltando o nome do Senhor. Claro, nós estávamos exaltando, mas completamente assim, Senhor, o Senhor foi glorificado naquele lugar. E quando nós chegamos lá, assim que eu entrei no CTI, ele, de longe, tia Nádia, e começou a chorar. E a minha filha falou assim, mãe, o coágulo estava nos olhos. Eu tenho certeza que eu estava assim, imaginando, como médico, ele não ia enxergar. Mas assim que eu entrei, ele já enxergou. Quando a minha filha chegou, e ele falou de novo, foi você, Vanessa, que tirou o tubo e me operou. E a minha filha falava, não fui eu. Mas ele falou, bom, para mim foi você e ponto. E aí, ontem, quando nós orávamos, né, ele começou a chorar. E hoje, antes de eu vir embora, ele falou assim, tia, eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para a bateria, porque ele tocava a bateria na igreja, né? E esse tempo todo fazendo intercâmbio, mora sozinho, acha que... acha não, sabe que os pais, né, que a mãe está orando, porque meu cunhado faleceu há 4 anos atrás do coração. E, depois disso, foram buscar nos filhos se tinha alguma coisa, mas não acharam nada. Mas o que ele teve foi algo também, assim, como se chama, super raro,
não é uma doença, é alguma coisa que dá, assim, 1 em 1 milhão. Que se ele tivesse jogado, como o médico falou, se ele tivesse jogado na cena sozinho, é como se ele tivesse a probabilidade de ganhar. Jogar um joguinho só e ganhar. Foi isso que deu no coração dele, como se tivesse ficado tão fininho o vaso que passava o sangue, que vazou para... Não estourou, mas vazou. Não sei, como se fosse uma redinha. Tem uma médica aqui, eu não sei, nem sei se eu não sei os nomes das coisas que aconteceram, mas algo assim muito especial. Bom, e hoje, antes de eu vir embora, estava o Arthur, o Yuri e minha irmã, e nós oramos, e eles, os dois, falaram que vão voltar para a igreja, né? Quer dizer, é isso aí que Deus faz. A gente sabe que Deus é tremendo. E, antes de ir, eu tinha preparado algo para falar, mas, como eu disse assim, falei para a Roberta, você fica com a carta na manga, que se eu não chegar, você fala. E ela chegou, está tudo pronto, está tudo. Eu falei, então você fala. Daí a pouco a Eliane foi orar para a gente, a Eliana foi orar, e ela, Deus, coloca na boca da pastora Nádia a palavra certa. E eu ia falar na hora, e que a Roberta faça a oração. Eu falei assim, não, é o contrário, eu vou fazer a oração. Aí Deus falou assim, não, você vai falar aquilo que você preparou. E o título é, quem está buscando quem? Quem que está buscando quem? Quem que está buscando quem? Abra a sua Bíblia, porque Deus está buscando a gente. Abra a sua Bíblia em Lucas 19. Lucas 19. Quem que está buscando quem? Nós vamos ver quem é que está buscando quem. Deus está preparando algo de maravilhoso para nós. É um texto bastante conhecido, porque existe até uma música muito conhecida, né, do Zaqueu. Lucas 19, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospeda na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mais uma vez eu quero orar, Senhor, eu quero pedir que o Senhor fale ao coração de cada uma das suas filhas, que estão aqui presentes, mas também, Senhor, quando alguém for assistir essa pregação, quando eu estiver no YouTube, é com você que Deus está falando. Com você que está ouvindo agora essa mensagem. Tanto aqui, quando você estiver ouvindo depois desse tempo. Porque algo de Deus vai tocar no teu coração de uma tal maneira, e você vai saber que foi o Senhor que fez tudo isso. No Yuri, no Arthur, na Nelly, na minha vida, na tua vida,
Porque Deus é que está buscando a cada um de nós. Embora nós é que achamos que buscamos Deus. Por isso Deus fala ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Zaqueu é que achou. Nossa, eu quero ver quem é esse Jesus. Mas ele nem imaginava que quem estava de olho nele era Jesus. Porque Jesus chegou e olhou aonde? Para cima. Zaqueu, o que você está fazendo aí em cima? E Zaqueu era pequenininho, por isso ele era um homem de pequena estatura. Por que será que esses detalhes, né? Às vezes eu fico imaginando quando a gente está lendo, assim, por que esses detalhes? Porque Zaqueu era chefe dos publicanos, olha, era um homem de personalidade forte, porque ele, para ser chefe, e chefe dos publicanos, os publicanos eram aqueles que tiravam à força do povo judeu o que Roma estava extorquindo deles. Tanto é que Pedro pergunta assim para Jesus, quem são os filhos que têm que dar algo para pagamento? Ou são as pessoas da cidade? Quem são os filhos? Jesus falou assim, olha, pega lá um peixe, pesca lá, paga o meu e o seu, e as pessoas querendo saber. E aí, é o filho ou são as pessoas? Então faz o seguinte, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, porque eles estavam sempre querendo pegar Jesus em alguma coisa. Mas Jesus está sempre lá na frente. Por que será que era Zaqueu que não estava buscando Jesus? Porque Zaqueu estava pensando, sou eu que estou buscando. Jesus nem precisou falar nada com ele. Ele falou, olha, tudo que eu fiz eu estou devolvendo. Porque Jesus não falou que os ricos eram difíceis de entrar para o reino de Deus? Zaqueu era muito rico, mas era rico mesmo. Só que ele fazia coisa errada, porque ele sabia tudo que a pessoa tinha e ele cobrava a mais. Por isso que as pessoas tinham bronca dele. Onde já se viu? Ele é judeu, está extorquindo o dinheiro que Roma está nos usurpando e ele ainda pega coisa a mais. Por isso que ele falou, de quem eu peguei a mais, eu vou devolver. Se eu extorquir, então eu estou fazendo isso. Ele tinha para devolver tudo e ainda ficar rico, porque o salário dele era bom. Só que o dinheiro faz a gente ficar cego. Quanto mais tem, mais quer roubar. Haja visto tudo isso que a gente tem visto aqui nesse Rio de Janeiro, nesse Brasil. As pessoas estão roubando dinheiro de merenda. Tem um monte, mas ainda quer pegar mais. Por quê? Assim era Zaqueu. Ele já tinha um bom salário, ele já ganhava muito bem, mas ele ainda extorquia o dinheiro das pessoas. Mas quando ele olhou para Jesus, aliás, acho que quando Jesus olhou para ele falou, uau, que olhar é esse? Jesus não falou nada para ele. Falou, olha, Zaqueu, desce daí, porque eu preciso conversar uma coisa seríssima com você. O que você está fazendo com o povo? Ele não falou isso. Zaqueu, eu quero entrar na sua casa. E ele, lá em Apocalipse, diz que está à porta e bate. Se você abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com você. Foi o que ele foi fazer com Zaqueu. Olha que coisa mais linda. Você acha que Deus está alheio à nossa vida? Nem um pouco. Sabe outra pessoa que nem sabia que estava sendo buscada e foi achada? Era Samuel. Samuel estava lá, nem conhecia Deus, mas Deus estava buscando. Samuel levantou, foi lá. Fala, Eli, o que você está querendo? Não te chamei, não. Vai dormir, menino. Daí, Samuel. Ele levanta de novo, vai lá. E Eli não cai ficha. E Eli conhecia a Deus. Aliás, Eli tinha recebido várias palavras fortes de Deus. Falou, olha, seus filhos não estão trabalhando direito. Vê lá o que você vai fazer. E depois falou assim, não, eu vou tirar o teu cargo aí de sacerdote. Foi um profeta que foi falar isso antes
de Samuel nascer, bem antes. Eli já tinha recebido o recado de Deus, mas ele não percebeu que era. Daí Samuel vai deitar de novo, terceira vez, Samuel, Samuel, vai correndo lá, Eli, você me chamou? Não, não chamei. Caiu a ficha. Ah, já sei, Samuel, é Deus te chamando. Quando ele te chamar, você fala, eis-me aqui, Senhor. Ainda bem que não parou na terceira vez, né? Na quarta vez, Samuel. Aí Samuel falou, eis-me aqui, Senhor. E depois eles bateram um papo. Às vezes eu falo, Deus, é desse jeito que eu quero que o Senhor venha falar comigo. Me toca assim, me chama. E ele falou, mas eu tenho falado com você. Mas eu falei, queria mais rápido. Quando a gente perguntar alguma coisa, igualzinho Davi. Davi perguntava assim, vou correr atrás daquele pessoal, vou ganhar, vai ser a vitória, vai ser nossa? Vai, pode ir, vai, que vai ser vitorioso. Assim, Deus, assim que a gente quer, não é assim? A gente quer assim, mas vai ser do jeito que Deus deseja, porque tudo que Ele faz é bom, é perfeito, é agradável. E, voltando para Zaqueu, Zaqueu fez aquilo que o coração dele ardia. Ele queria ver Jesus. Saiu correndo na frente, subiu naquela árvore que é uma figueira brava. E ele era pequenininho. Deve ter dado o maior esforço, né? Porque o caule é alto. Onde uma árvore dessa, ela tem um caule bem alto para depois começar os galhos. Quer dizer, eu fico imaginando, né? Eu falei, eu quero ver esse videotape lá no céu, de ver Zaqueu subindo nessa árvore, porque ele deve ter feito muito esforço. Mas não existe esforço nenhum para que não seja merecedor o nosso Deus. Mas ele nem tinha imaginado que, na verdade, quem estava buscando era Deus. Bom, mas então eu quero falar para vocês hoje três versículos fortes, que é Deus que chama a gente, mas também tem a responsabilidade humana de dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Abram a Bíblia em João, capítulo 6. É muito lindo. Esses versos são lindos. Nós vamos nos apegar a versículos muito fortes, mas eu vou ler toda essa passagem, tá? João 6, a partir do verso 28. Então lhe perguntaram para Jesus, o que precisa fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Jesus, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus está se declarando ali o alimento espiritual. Mas hoje, se hoje às vezes é difícil a gente imaginar Jesus como sendo totalmente espiritual, para eles era muito difícil enxergar ele como espiritual. E hoje é difícil imaginar ele homem. A gente acha que ele é só espiritual, mas ali ele era homem, nascido de mulher, pequenininho, mamou, engatinhou, cresceu, tudo. Como qualquer um de nós. Para eles era difícil olhar e imaginar. Jesus
é homem, como nós. Como que ele vai dar? A carne dele, nós vamos comer a carne dele? Eles ficaram imaginando só, isso é loucura. Aí Jesus continuou, mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Eles diziam, esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Segunda vez ele falando isso. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Você está aqui? É porque você veio. Mas não veio por livre e espontânea vontade, não. Foi Deus que te trouxe. Foi Deus que caminhou você para cá. Foi Deus, porque quando Ele escolhe, Jesus falou, agora eu tenho que tomar conta desse. Aí vocês vão falar, mas Jesus falou que Ele perdeu o filho da promessa, mas foi só essa promessa. Foi uma única, era a promessa só para Jesus. Hoje nós não temos que perder ninguém. A promessa da perda de foi para Jesus. Para nós, não. Todo aquele que o Pai enviar para Jesus, Jesus não vai perder. Então, se um dia você ouviu a promessa de Deus, creia. É você e toda a sua casa, porque creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É promessa, se agarre nessa promessa. Não solte. Você pode ficar pendurado, porque não vai quebrar essa aliança. Quando a minha irmã falava assim, os meus filhos não estão indo mais. Eu falei assim, meu filho também não. Não tem vindo, mas eu creio. Nem que esses olhos aqui não vejam, mas eu creio. Lá no céu eu vou ver todos eles lá. Creio, é isso. Crer é ter uma confiança tal que você vá deitar, colocar sua cabeça no colo de Jesus para dormir. E esses dias todos a minha irmã emagreceu, é claro, sabe por quê? Porque ela não comia, não dava tempo de fazer comida. Aliás, a casa dela estava uma bagunça e a gente ajudou a arrumar, colocar algumas coisas no lugar. E eu falei, nossa, não tem fruta. Ela falou, não tenho ido ao supermercado, não tenho ido à feira, não tenho feito nada. Jogamos fora a coisa que estava lá estragando até. Ajudei um pouquinho. Mas ela disse assim, não teve uma noite que eu perdi de sono, porque quando eu me ajoelhava na beira da minha cama e orava, daí a pouco Deus me dava aquela paz que excede todo entendimento, que só vem de Deus. Porque o mundo não vos dá paz nenhuma. A paz tem que vir de Deus, que excede todo entendimento. A gente não entende. Qualquer pessoa que você falar que está com um filho no CTI, em coma, teve um AVC, tem 25 anos, mas eu fui dormir. Falei, é louca. Tem que estar puxando os cabelos. Não.
ela disse assim, cada vez que o médico falava assim, realmente não tem jeito, mas se voltar, tem muitas sequelas. Ela falava assim, se tiver que ser, Deus é que sabe. Porque tudo que vem do Senhor é bom, é perfeito e é agradável. Glória a Deus. Pode aplaudir. É Deus sendo exaltado. Você sabe que essa minha irmã, eu vou continuar lendo ainda, deixa a sua Bíblia aberta aí em João 6. Essa minha irmã, nós temos um mês de diferença de aceitar Jesus. Ela não lembra o dia exato, eu sei que foi dia 10 de fevereiro de 1999. E ela foi alguns dias depois de mim. Então, nós temos praticamente a mesma idade de nascida de novo. Mas ela sempre foi muito esotérica, eu também. A minha mãe, muito católica, e a gente tinha medo de falar para a minha mãe que... Eu estava com medo de falar que eu tinha ido numa igreja batista e que eu tinha aceitado Jesus, né? Então, aquelas coisas todas. E a minha irmã, paralelamente, lá em São Paulo, acontecendo a mesma coisa, só que ela tinha também medo de contar. Mas eu falei, bom, eu não vou contar para a minha irmã. Aí teve um dia que ela me ligou e Deus falou assim no meu coração, fala para ela que você me conheceu. E você fica brigando, né, com pensamento, mas Deus, ela vai falar o quê? Porque ela era muito esotérica, ela ia na Sheichonoye, ela ia num monte de lugar. Aí ficou aquele negócio assim no meu coração, fala, não fala? Eu falei assim, Nélia, eu tenho uma coisa para te falar. Ela, eu também tenho uma coisa para te falar. Eu falei, então fala você. Não, fala você primeiro. Sabe aquela coisa, tá bom, eu vou falar primeiro. Eu aceitei Jesus. Ficou aquele silêncio, eu achei que tivesse caído a ligação. Aí ela chorando, copiosamente, ela não conseguia nem... Eu também. Pô, nós duas nunca ficamos no telefone tanto tempo. E olha, sabe como ela foi para a igreja? Ela achava que ela era muito espiritual, né? Pô, já sou muito espiritual. E eu também achava que eu era muito buscadora de Deus, que era eu que estava buscando, né? Mas daí ela foi na Sheichonoye e perguntou, os filhos dela estavam nessa época, um com 6, outro com 3. 6 com 5, com 19, 25, isso. Exatamente isso. O mais velho com 6, o outro com 3, que eles têm 3 anos de diferença. E aí, ela chegou na Sheichonoye e perguntou, eu posso trazer criança? Não, criança não tem classezinha de criança. Eu falei, então... Não vou. Foi não sei aonde, ficou procurando lugares. Daí ela olhava assim da janela dela, tinha uma igreja batista do lado da casa, assim, e ela viu lá umas coisas coloridas, umas caretinhas de criança, umas formiguinhas que ela não sabia o que era, tal. Ela chegou lá e perguntou assim: tem coisa para criança aqui? A menina, entra aqui, vem ver. Olha, aqui é para de 0 a 3 anos, aqui, não, de 1 a 3 anos, aqui é de 4, né? Aí os dois já falaram, ai, que lindo, aquelas cadeirinhas pequenininhas, né? Mais ou menos do jeito que é a nossa aqui, né? E aí ela falou, eu posso trazer eles? Então, claro, tá? E que hora começa? Acho que começava às 9 horas no domingo. Isso foi durante a semana, então no domingo ela chegou lá e levou os 2 filhinhos. Chegou lá, entregou. E ia embora, né? Ela achou assim, vou deixar eles lá, porque eles precisam alguma coisa. E eu já sou muito espiritual. E a pessoa falou assim, não, por que a senhora não fica no culto? Ela falou, não, só as crianças, né? Ela falou, não, enquanto elas ficam aqui, porque ela morava em frente, ela falou, vou para casa, depois eu venho pegar. Daí ela sentou lá no banco de trás, assim, ficou olhando. E cantaram e bateram palma, né, porque não era uma igreja assim muito tradicional, né? Ela falou, nossa, mas ela gostou. Mas quando ela foi pegar as crianças saíram extasiadas. Mãe, Jesus, e isso, e começaram a contar a historinha de Zaqueu, quer dizer, os dois já estavam assim, abismados. Passaram a semana inteira, hoje é domingo, mãe, hoje é domingo, hoje já é domingo, levantava para saber se já era domingo. Bom, aí ela falou, bom, então eu vou levar vocês, hoje é domingo, arrumou, eu vou ficar, falou para o marido, eu vou ficar e quero assistir o culto direitinho, vou prestar atenção. E ela foi e sentou lá na frente.
pastor falou a vida dela inteira. E ela falou assim, não é possível. Como é que ele sabe de tudo isso? E o pastor não fez apelo, mas ela falou assim, mas espera um pouquinho, eu queria fazer essa oração que o senhor falou que todo mundo faz. E ele falou, então vem aqui. Ela foi lá. Foi a única pessoa que aceitou Jesus naquele dia. E ela fez a oração, e a partir daquele momento ela começou, e ela não tinha coragem de contar para mim, né? E eu aqui também, tinha ido num chá da Doné para aceitar de Jesus. E aí nós duas começamos a trilhar o caminho. Por quê? Porque nós fomos chamadas pelo Senhor, mas a humanidade nossa respondeu. Ok? Então vamos agora continuar a leitura, porque eu quero que a gente depois saliente alguns versículos. São 3 versículos para a ação de Deus e 3 versículos para a responsabilidade humana. Glória a Deus. Porque hoje é dia de salvação e alegria. Porque a gente sabe que Deus tem um propósito porque você está aqui hoje. E se não for para você, é para alguém para você falar. Mas se você está aqui é porque tem algo muito profundo para Deus falar com você. Bom, daí Jesus disse assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Estou no 44. 45. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Assegurou-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Por isso que a gente faz a Santa Ceia todo é memorial, para a gente não esquecer isso. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse
que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Então, agora vamos separar os 3 versículos. O primeiro versículo é o 37, que é Deus chamando. É uma chamada divina. 37 diz assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Diga assim: eu fui chamada por Deus. Por isso estou aqui. E outra coisa, Deus não vai rejeitar você. Amém? Porque ainda que você pense que você pecou ou faça alguma coisa errada, Jesus jamais te rejeitará. Porque o filho da perdição foi para Jesus. Quero salientar isso porque foi algo que queimou no meu coração quando eu estava estudando essa palavra. O filho da perdição pode fazer coisa errada que vai ser perdido? Não vai. Era só para Jesus. Você vai ser resgatada mesmo que seja cheio de carrapicho. Jesus não vai te soltar. No momento certo, ele vai te pegar e vai te dar um chacoalhão. Você pode vir machucado, mas você vai vir. Ele preferia que você não viesse machucado. Por isso que, às vezes, quando a gente está de joelhos pelos nossos filhos, nós temos que orar: Senhor, faz ele voltar logo para não vir muito machucado. Porque o mundo lá fora não vai ter dó, vai machucar. Mas a promessa continua valendo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O outro versículo é o 44. Olha o que fala o 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que versículo. É Deus que nos atrai. Por isso, quando eu achei que eu tinha aceitado Jesus, porque eu era buscadora de Deus. Nossa, como eu era buscadora, né? Aí Jesus falou assim para mim: então fostes vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós, para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. É Jesus que escolhe cada um de nós. Está lá em João 15:16. Quando eu li esse versículo, eu já até contei aqui, eu chorei muito, porque, na verdade, nem era eu que lia. Foi o primeiro versículo que eu guardei de cor, porque Jesus falou audível ao meu coração: não fostes vós que escolhestes a mim. É Ele que nos escolhe. Quem atrai você e as pessoas que você vai trazer para Jesus, porque nós temos que fazer isso, é comissão de Deus. Vá, batize, ensine, traga, vai lá buscar lá fora. Aqui, quando eu chegar aqui, deixa para o Espírito Santo, mas você vai buscar lá fora. A igreja tem que sair das paredes, por isso que as pessoas estão morrendo lá fora. Você precisa ser testemunha de Jesus. Porque é Deus que está atraindo. E aí embarca nessa onda quando Deus falar alguma coisa. Embarca. Porque aí a onda é forte, te leva a lugares maravilhosos. E a última, que é Jesus, a chama forte que Jesus diz aqui e prosseguiu no 65. É por isso que eu lhes disse que ninguém, não é ninguém, tá? Ninguém, sabe o que significa ninguém? Ninguém, né? Ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Você é uma escolhida de Deus. Você ouviu a chamada, respondeu, porque você foi escolhida. Mas agora, qual é a responsabilidade humana? A responsabilidade humana é deixar que as escamas dos nossos olhos caiam, porque quando Paulo caiu, que alguém fala que ele caiu do cavalo, ou que ele se prostrou, que seja lá de onde foi que ele caiu, ele ficou com uma cegueira. Mas sabe o que ele foi fazer? Orar.
Ele foi guiado e foi orar, porque Ananias recebeu um comunicado de vai lá, um rapaz chamado Saulo, que está lá orando. O Espírito Santo avisou Ananias. E Ananias ficou com medo. Será que eu vou lá? Ele está matando gente, ele está matando, correndo atrás de cristão. Mas quando Paulo estava orando, ele também recebeu a visão de que Ananias viria para tirar as escamas dos olhos. E assim que Ananias orou por Paulo, que era Saulo, caíram as escamas dos seus olhos. Então, nós temos que orar dessa maneira quando você vai levar Jesus para essa pessoa, peça para o Espírito Santo, Senhor, vai indo lá na frente, tira as escamas dos olhos e abra os ouvidos espirituais. Nós precisamos de colírio espiritual e de remedinho para colocar no ouvido também espiritual. Desse jeito, quando eu chamar 3 vezes, mesmo que a pessoa não ouviu, na quarta, uau, eis-me aqui. Mas Deus, ainda que na quarta você não ouça, Ele vai continuar batendo, porque Ele está à porta e bate. Ele bate. Quem ouvir e abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear. Qual é a responsabilidade humana, então? 6:29. 29 diz assim, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então, olha a palavrinha mais simples, crer. Crer. Crer é confiar. Crer é perceber, é permanecer naquilo que você está fazendo. Ninguém para alguma coisa de fazer se não crê naquilo que está fazendo. Quando você é chamado por Deus, você começa até a achar que, será que foi Deus mesmo que falou? Será que eu ouvi Deus falar? Eu queria ouvir Deus falar comigo. Muita gente fala, você está ouvindo, porque Ele usa a boca de alguém. Ele usa também o coração de vocês, dos nossos corações, porque Ele fala no coração da gente. Na mente também, porque ninguém fica sem razão. É na razão que a gente entende. Mas se ficar só na razão, fica logos, não fica rema. Tem que passar para o coração. Razão, coração. Se também ficar só no coração, sem prestar muita atenção, ficar só na emoção, você também não vai entender. Porque Ele disse, foi Jesus que falou no 29. Jesus respondeu, a obra de Deus, que obra é essa? Obra de salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Porque vida eterna, com Deus, é vida. Mas você foi feito de algo eterno. Viver eternamente sem Deus vai ser um martírio, ranger de dentes. As pessoas vão querer morrer e não conseguem. Foi isso que Jesus falou. O outro versículo é o 35, que diz assim, então Jesus também, declaração de Jesus. Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Não. Da samaritana? Ela foi pegar água ao meio-dia. Sabe o que é isso? No sol escaldante. Sabe por quê? Porque ela não queria encontrar com ninguém. Mas Jesus sabia que ela ia estar lá. Foi a primeira pessoa que ele se revelou como Messias. Ele falou assim, ela falou para ele, eu sei que o Messias vem dos judeus, né? Vocês falam que adorar é lá. E daí ele falou, olha, vai chegar um dia, não é nem lá nem aqui. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Se eu te der a água que eu tenho aqui, você nunca mais... eu quero essa água. Ele falou, eu sou o Messias. Ela não estava procurando, mas ela foi achada. Ela foi lá buscar água, mas ela encontrou Jesus, e Jesus se declarou para ela. Se a gente vai caminhando pela Bíblia, a gente vai percebendo que Jesus está sempre nos buscando. Ele tem um prazer muito grande, porque ele disse assim, vou preparar lugar. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Tem um lugar especial para você, que só é para você. Ninguém pode pegar. Assim como a sua digital. Está lá reservado. E é seu. Que coisa mais maravilhosa, né? Gente, Deus é tremendo. No versículo 40, diz assim, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele repete no 44, que ele vai ressuscitar no último dia. Bem, 3 passagens de Deus divinamente nos chamando e buscando. Com 3 passagens de você tendo que crer. Essa palavra tão pequena, crer, para saber que Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem buscado. Vai ter um dia em que a igreja vai ser buscada. Nesse dia, ele vai falar, separar dos bodes e as ovelhas, né? Eu não ia falar das cabras, as ovelhas. Você tem um documento carimbado, um passaporte, carimbado com o sangue de Jesus. Porque ele disse que quem comer essa comida está comendo a carne dele e bebendo o seu sangue, que verteu na cruz por nós. Jesus morreu na cruz por nós. Quando a gente fica imaginando Jesus buscando alguém, dá a impressão assim que a gente é muito especial. Algumas pessoas tiveram o nome, outras nem o nome. Porque a mulher do fluxo de sangue foi buscar Jesus. Ela ouviu dizer que Jesus curava. E ela pensou assim, se eu ao menos tocar nas suas vestes, serei curada. Só que Jesus quis se mostrar para ela. Falou, ei, quem me tocou? E os apóstolos, Jesus, essa multidão te pressionando, o senhor está perguntando quem te tocou? Falou, não, de mim saiu virtude. E ela ficou com medo de falar, porque ela estava há 12 anos imunda perante a sociedade. Ela não podia chegar perto de ninguém. E ela ainda foi tocar no rabino, na roupa do rabino. Mas daí, aquele olhar, que olhou para Zaqueu na árvore, olhou para os olhos daquela mulher. A sua fé te salvou. E quando Jesus olha para nós, feche os olhos aí, pensa ele te olhando. Pensa ele te olhando. Que olhos mais amorosos tem o nosso Deus? E ele está aqui, chamando. Você sabia que Moisés, pode vir, você sabia que Moisés também não estava procurando Deus? Mas ele viu ali uma coisa diferente. Caramba, está queimando aquela sarça e não se consome? Aí, quando ele quis chegar perto, Deus falou para ele, tira
as sandálias dos seus pés, que esse lugar é santo. E é assim que Deus está falando aqui para você hoje. Deus está chamando todas nós para muito perto dele. Ele escolhe quem ele quer. Diz a palavra que ele exalta e também humilha. Mas hoje é dia de exaltação do nosso Deus aqui nesse lugar. O Espírito Santo quer falar com você. E ele quer que você seja testemunha dele. E para você ser testemunha dele, você precisa ter o Espírito Santo encharcando a sua vida. Jesus está buscando a ovelha, ele deixa 99 para ir buscar a fugitiva. E essa tarde, noite agora, é momento de você dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Pode dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Eu ouvi o teu chamado. Espírito Santo de Deus, enche tuas filhas da tua presença. Enche-nos de ti, Senhor, para que mais e mais ovelhas possam ser atraídas pelo testemunhar da tua presença em nós. Deus, eu sei que hoje o meu coração está muito alegre, porque eu sei que o Senhor tem falado conosco e tem nos trazido algo de especial. Por isso nós exaltamos o teu nome, exaltamos o teu nome, louvamos o teu nome. Tu és Deus de misericórdia, mas ainda que nós não vejamos tudo aquilo que nós achamos que temos direito, porque não temos, mas o Senhor continua querendo nos dar infinitamente mais. Por isso, Deus, nós te louvamos nessa tarde, nesta noite, e dizemos: te amamos, Senhor, e nós cremos naquilo que o Senhor disse para nós. É a tua obra, Senhor. Glorificamos porque é a tua obra aqui nesse lugar. Continua conosco, Senhor, e que possamos sempre exaltar o teu nome com o nosso viver. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus é que entregamos este culto a ti. E entregamos nossa vida e tudo o que chamamos de nosso nas tuas mãos. Nossa casa, nossa vida, nossas finanças, nossa saúde. Tudo é teu, Senhor, tudo é teu. Porque o Senhor deixou 99 para nos buscar. E nós estamos aqui te exaltando, Senhor. Seja adorado, no nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor.